Acordei antes do sol em Cabo Frio, com o vento que sempre passa entre as frestas da janela trazendo cheiro de sal e de roupa seca no varal. Na cozinha pequena, o bule ferveu e o café subiu devagar, como se o tempo quisesse me dar alguns minutos a mais de ilusão. Desde o acidente do Gabriel, eu passei a medir os dias não pelo calendário, mas pela coragem que eu tinha ao abrir os olhos. Havia manhãs em que eu me sentia inteira. Noutras, simplesmente funcionava, como quem atravessa a ponte olhando só para os próprios pés. A nossa casa é um apartamento simples num conjunto perto do canal do Itajuru. 2 cômodos e um corredor que aprendeu a ser sala. Tudo sempre muito limpo, não por obsessão, mas por respeito à vida que a gente tenta manter de pé quando falta quase todo o resto. O fogão tem marcas de panelas antigas, a mesa é desalinhada e ainda assim ali cabe o que nos sustenta: o café, o pão de ontem e a fé de que o amanhã se ajeita. Há 3 meses o Gabriel caiu de uma moto emprestada e a rua virou faca. Foi numa curva boba da ogiva, ele me contou depois, com um constrangimento de quem sabe que poderia ter sido diferente. A perna dele foi a primeira a chegar no chão, e o asfalto, que parece lixa quando a gente atravessa apressado, mostrou que pode ser muito mais duro que qualquer palavra. 2 cirurgias, 25 noites de hospital, o cheiro de antisséptico grudado no meu cabelo e o medo colado na pele. No fim, o médico falou com uma clareza que não me deixava espaço para ilusões. Sem fisioterapia intensiva, sem massagem e sem trabalho de reabilitação, o Gabriel ficaria mancando para sempre. Eu sorri por educação, mas por dentro tudo ficou mudo. Não era uma fortuna para quem tem, mas para mim, que vivo contando as moedas, aquele valor era montanha. Eu fiz as contas como quem reza, linha por linha, e todas terminavam no mesmo lugar. Se eu guardasse salário inteiro por 12 meses, talvez. Só que um ano é tempo demais quando o futuro de um filho depende de semanas. Eu voltei para casa naquele dia pelo caminho mais longo, costurando o pensamento entre as ruas que conheço desde menina, e compreendi que o que me faltava em dinheiro eu teria de encontrar em decisão. Minha história com renúncias começou cedo e se repetiu até eu me cansar de pedir licença dentro da própria vida. Casei quando achava que amor era promessa. Virei dona de casa quando imaginava que cuidado era destino. Deixei de trabalhar porque alguém disse que era melhor assim. O tempo me empurrou para a beira do abismo quando, já perto dos 40, descobri que a gravidez que me iluminou o peito virou motivo de grito e porta batida. Eu saí de casa numa noite em que o silêncio seria mais perigoso do que a rua, com uma bolsa, um medo e a certeza de que o Gabriel teria uma mãe que não se ajoelha. Voltei para a antiga kitnet dos meus pais, aprendi a sobreviver com o necessário e, depois das dores nas costas do serviço pesado, aceitei a vaga de auxiliar de limpeza num mercado grande do bairro. Ali, entre gôndolas e produtos em promoção, eu reconciliei dignidade com exaustão. No trabalho, eu virei a mulher que chega cedo, que sabe onde o piso mancha, que entende o melhor ângulo da vassoura para não deixar rastro. Não é glamour que paga contas, é constância. E eu tinha. Quase 4 anos sem uma bronca, sem faltar, sem dar motivo. O mercado era do Eduardo, um dono que pouco aparecia e quando aparecia, aparecia chuva com trovão, forte, breve e disposto a deixar todo mundo molhado. Diziam que na época do pai dele, o Alberto, tudo era diferente. Prêmios, festas, estoque cheio, gente rindo no intervalo. Hoje, o sorriso precisa de autorização para entrar, e a palavra obrigada, se existe, não passa no caixa. Eu que nunca pedi nada, catei coragem numa prateleira que não existe e decidi que pediria um adiantamento. Não era esmola, era empréstimo. Eu pagaria mês a mês, metade do salário se fosse preciso. O Gabriel não tinha culpa de eu ter escolhido a estrada mais difícil quando eu era jovem. Ele só tinha 15 anos e um caminho inteiro para andar com as 2 pernas firmes. Na véspera quase não dormi. Ensaiei mentalmente frases sóbrias, modestas, objetivas. Acordei com os olhos ardendo e o coração treinado para não tremer.
Cheguei mais cedo que de costume. As meninas do caixa tomavam café numa caneca que tinha virado comunitária. O ar-condicionado ainda não tinha ligado e amanhã tinha aquele morno de Cabo Frio que abraça e cansa ao mesmo tempo. Eu vesti o avental, arrumei o coque e lacei o peito com um nó invisível. O plano era simples: esperar o Eduardo, entrar na sala dele, explicar a situação, ouvir o não sem desmontar e voltar para a faxina com a cabeça de pé. Mas plano, eu aprendi, é palavra que a realidade gosta de desobedecer. O Eduardo apareceu como sempre, porta batendo, voz alta antes do corpo, falou de sujeira onde havia brilho, reclamou da exposição dos produtos como se a gente tivesse brincado de bagunçar, apontou para a porta de entrada culpando uma senhora sentada no degrau por espantar clientes. Eu respirei para dentro. Em dias assim, o mais prudente é virar parede. Quando ele pediu café, percebi que a tempestade tinha passado e restava vento. Bati na porta com os nós dos dedos e pedi licença com a voz que eu uso quando a casa está dormindo. Entrei, sentei, contei. Fui honesta como a vida me forçou a ser. Disse do acidente, do preço, do prazo, do meu compromisso em pagar. Eu não transferi esse peso para ninguém, só pedi um espaço para respirar. Ele me ouviu até o fim com o olhar de quem confere rótulo. Depois levantou e fez um gesto para que eu a seguisse. No corredor, ele me convidou a olhar o mercado aberto, as gôndolas, as etiquetas, os corredores que eu conheço de olhos fechados e disse que ali estavam os dinheiros dele e que quando a gente vendesse tudo, aí sim. Voltou para a sala com a tranquilidade de quem empurra uma porta e deixa alguém do lado de fora. Eu permaneci ali, alguns segundos, até o mundo voltar a ter som. A vergonha não era minha. Ainda assim, doeu. Naquele mesmo dia, as meninas fizeram uma vaquinha. Moedas, notas miúdas, um carinho que não vai para o extrato e vale como abraço. Eu agradeci com uma vontade enorme de chorar, mas segurei para não estragar o rímel barato que eu tinha passado de propósito, como se um traço preto me lembrasse que ainda era mulher além de mãe e funcionária. No intervalo da tarde, quando a loja sempre esvazia depois da muvuca dos pedreiros, eu fui para o fundo, perto da porta por onde entram os caminhões, respirar um ar que não tivesse cheiro de desinfetante. Foi ali, no cimentado quente e na sombra torta, que a vida me estendeu uma mão disfarçada. Um senhor se aproximou devagar, com aquela dignidade dos que já tiveram muito e também já tiveram pouco. Pediu qualquer coisa de comer com a educação que me desarmou. Não era um pedido, era um cuidado para não ferir. Eu entrei, peguei 2 itens de vencimento próximo, que as meninas guardam para levar para casa pagando centavos, e entreguei sem drama. Ele agradeceu com olhos claros de mar de inverno, e ficou por ali calado, como quem sabe que o silêncio, às vezes, alimenta mais do que palavras. Eu, que sempre guardo as dores no bolso de dentro, contei a história. Não era desabafo para comover, era reconhecimento de uma humanidade que, de vez em quando, aparece onde menos espero. Voltei para a loja com os passos em ordem e, pela primeira vez em semanas, senti um fio de serenidade. Não porque eu tivesse solução, mas porque eu tinha feito o que era possível naquele momento. Pedi sem me humilhar, receber sem me apequenar, dar sem calcular. Em casa, à noite, arrumei as almofadas do sofá como se fossem capazes de segurar o destino no lugar e ajeitei o travesseiro do Gabriel, de um jeito que não puxasse a perna. Ele dormia mais cedo desde o hospital, o corpo ainda negociava com a dor. Antes de deitar, estiquei o lençol, fechei as cortinas e olhei o céu escuro além da janela. A cidade, que de dia brilha azul e branca, de noite parece menor, mais minha. Rezei do meu jeito, sem formalidade, só uma conversa com quem me ouve quando não há mais ninguém, e pedi 2 coisas: que o Gabriel não perdesse a confiança nos próprios passos e que eu não perdesse a coragem de continuar pedindo o que ele merece. Depois, fechei os olhos e aceitei que a madrugada fosse longa. Às vezes, é nela que o milagre começa a procurar o endereço certo. Na manhã seguinte, acordei com os gritos das gaivotas. Em Cabo Frio, elas parecem mais barulhentas do que em qualquer outro lugar,
como se fosse obrigação delas acordar todo mundo antes mesmo do sol nascer sobre o mar. Preparei o café da manhã, café preto e torradas com manteiga, e bati de leve na porta do quarto do Gabriel. Ele acordou com o cuidado de sempre, descendo a perna da cama devagar. Cada passo dele era como uma fisgada em mim, não por causa da leve mancada, mas porque aos 15 anos ele já sabia como é precisar se poupar porque o corpo não obedece mais como antes. Saí para o trabalho um pouco mais cedo do que de costume. No fundo, sentia que o dia seria difícil. A conversa de ontem com o Eduardo não saía da minha cabeça. Eu sabia que ele não mudaria de ideia, mas ainda havia aquela esperança boba de que, quem sabe, ele pudesse repensar. No salão, estava tudo silencioso, apenas os ventiladores zumbindo no canto. A Alva, a gerente que mantém aquele mercado funcionando há tantos anos, me viu e arqueou as sobrancelhas. "Ontem você não parecia muito animada depois da conversa", disse ela, servindo café para si. "Mas aguenta firme, Renata. Eu estava pensando, talvez possamos falar com alguns fornecedores, às vezes eles ajudam em casos urgentes." Agradeci o cuidado, mas sabia, essas coisas não se resolvem com compaixão, e sim com dinheiro. Por volta das 10, as portas do mercado se abriram. Entrou um homem usando um casaco caro que eu não reconheci de imediato. Caminhava devagar, examinando as prateleiras como se estivesse conferindo não os preços, mas o clima do lugar. Ao lado dele, o contador do escritório e uma moça jovem com um bloco de anotações. O sorriso no rosto dos funcionários mais antigos denunciou. Era o Alberto, pai do Eduardo, antigo dono do mercado. Senti meu estômago afundar. Era o mesmo senhor a quem no dia anterior eu havia dado comida e contado quase toda a minha vida e meus problemas no trabalho. Um medo gelado me percorreu. Eu sabia que o Eduardo não perdoava funcionários faladores. Se ele descobrisse que eu tinha conversado com o pai dele e ainda por cima reclamado, eu certamente teria que procurar outro emprego. Fiquei na área de estoque tentando agir normalmente, mas as mãos tremiam enquanto eu limpava as prateleiras. Escutava vozes vindas da frente, risadas, frases educadas, certa tensão nas respostas. O Alberto falava com todos, especialmente com quem queria se aproximar dele. Tinha um jeito calmo, atento, completamente diferente do filho. De repente, a porta do depósito se abriu e a Alva apareceu. "Renata, vamos, o Alberto quer falar com você." Ela disse isso sem o menor tom de preocupação, mas meu coração disparou. Ele quer me demitir?" Perguntei quase sussurrando. "Que bobagem é essa?" Ela resmungou. "Anda logo, não o faça esperar." Peguei minha bolsa, mania boba, como se isso me preparasse para o pior, e fui até a sala dele. Respirei fundo e bati na porta. "Entre", disse uma voz calma. O Alberto estava sentado à mesa. Havia alguns papéis na frente dele, mas ao me ver, ele os empurrou para o lado. "Renata", falou com um leve sorriso. "Ontem você me ajudou." Fiquei confusa. "Eu?" "Sim", ele assentiu. "Nem todo mundo divide o pouco que tem, ainda mais com um estranho. E você não só dividiu, você conversou e disse a verdade." Não sabia onde colocar as mãos. "Tenho uma pergunta para você. Onde é que seu filho vai fazer a reabilitação? Me dê o contato." Fiquei parada, demorando alguns segundos para entender. Depois, com os dedos trêmulos, peguei meu caderno com o número da clínica em Florianópolis. Ele ligou na minha frente. Falou pouco e direto, como alguém acostumado a decidir. Quando desligou, passou o telefone para o contador. "Pague tudo, hoje." Fiquei imóvel, como se o chão tivesse virado areia fofa da praia. "Tire 2 semanas de folga", disse o Alberto. "Tire o seu filho, que ele faça o tratamento. Não se preocupe com o dinheiro, já está pago." Senti algo quente subir aos olhos. Queria rir e chorar ao mesmo tempo. "E mais", acrescentou ele, "naquele sanatório, há gente boa. Quem sabe você não encontra alguém que queira cuidar de você e não limitar a sua vida." Sorri entre as lágrimas. Naquele instante, percebi. Às vezes, a ajuda não vem de quem esperamos, mas de quem simplesmente estava ali e decidiu que você merece mais do que está acostumada a pedir. Acordei antes do sol, com o som do vento batendo na cortina fina do meu quarto.
Pela primeira vez em semanas, senti um peso diferente no corpo. Não era o cansaço, mas uma estranha mistura de ansiedade e esperança. Na cozinha, o cheiro do café recém-passado se misturava ao perfume da maresia que entrava pela janela aberta. Gabriel ainda dormia, respirando fundo, como se o sono fosse um lugar seguro, onde nada poderia machucá-lo. Enquanto arrumava a mesa para o café, pensei na conversa com Alberto no dia anterior. Ainda me parecia irreal. Era como se eu tivesse vivido uma daquelas cenas que a gente vê nos filmes, em que o destino entra pela porta sem avisar. Só que no meu caso, entrou vestindo um casaco caro e com um sorriso tranquilo, oferecendo a solução para um problema que eu nem sabia como resolver. Decidi que contaríamos a novidade de forma simples, sem criar expectativas exageradas. Acordei Gabriel e, entre goles de café com leite, expliquei que um amigo havia conseguido a vaga para o tratamento dele em Florianópolis e que já estava tudo pago. Os olhos dele se arregalaram e um sorriso tímido apareceu no canto da boca. Sério, mãe? Sério, filho, vamos viajar daqui a 2 dias. A partir desse momento, o clima da casa mudou. A tristeza que morava nos cantos começou a se espalhar em forma de movimento. Lavamos as roupas, separamos documentos, compramos uma mochila nova para levar as coisas dele. Até o barulho das ondas à noite parecia mais suave. No dia da viagem, o céu de Cabo Frio estava pintado de azul e dourado. Pegamos o ônibus até Rio de Janeiro e de lá um voo para Florianópolis. Gabriel nunca tinha andado de avião. Ele tentou disfarçar a empolgação, mas eu percebia o brilho nos olhos cada vez que olhava pela janela. Quando o avião decolou, ele segurou minha mão com força, como fazia quando era pequeno e tinha medo de trovões. Ao chegarmos a Florianópolis, fomos recebidos por um ar fresco e o cheiro doce das árvores que cercavam o aeroporto. Um carro da clínica estava à nossa espera. A estrada até o centro de reabilitação era ladeada por morros verdes e de vez em quando se abria uma vista do mar que parecia pintura. Gabriel, mesmo cansado da viagem, não tirava os olhos da paisagem. A clínica ficava em um prédio branco, com janelas grandes e um jardim cheio de flores tropicais. Fomos recebidos por uma fisioterapeuta chamada Patrícia, que nos explicou como seriam as próximas semanas. Sessões diárias de fisioterapia, exercícios na piscina aquecida, massagens e acompanhamento médico constante. Ela falava com firmeza, mas com um tom acolhedor que me fez sentir que estávamos no lugar certo. Na primeira sessão, vi Gabriel hesitar. A perna ainda estava fraca e o medo de sentir dor o fazia travar. Sentei-me em um banco próximo e fiquei observando. Patrícia, com paciência, o incentivava a cada movimento. Aos poucos ele começou a responder, primeiro com passos tímidos, depois com um pouco mais de confiança. Era como ver uma planta murcha recebendo água depois de muito tempo. À noite, no quarto simples da clínica, Gabriel adormeceu rápido. Eu fiquei um tempo olhando para ele, sentindo um orgulho silencioso. Pela primeira vez em meses, não pensei nos boletos atrasados nem no futuro incerto. Só me concentrei naquele momento, no fato de que estávamos no caminho para um novo começo. Lá fora, a brisa de Florianópolis passava pelas cortinas, trazendo o cheiro do mar. Fechei os olhos e agradeci em silêncio por aquele encontro improvável com Alberto, por cada passo que nos trouxe até aqui, e principalmente por ver meu filho dar os primeiros passos rumo à própria liberdade. Os primeiros dias na clínica foram uma mistura de cansaço físico e leveza emocional. Gabriel acordava cedo, tomava o café simples servido no refeitório, pão fresquinho, frutas cortadas e um café com leite que ele dizia ter gosto de casa, e logo seguia para sessões de fisioterapia. Eu acompanhava até a porta da sala, mas aprendi a esperar do lado de fora. Queria que ele sentisse que aquele progresso era dele, não meu. No terceiro dia, notei uma mudança. Ele já não olhava para o chão com receio de tropeçar. Seus olhos buscavam o rosto da fisioterapeuta Patrícia, atentos às instruções.
Quando ela pedia para levantar a perna ou apoiar o peso, ele fazia com um pequeno sorriso, como se cada movimento fosse uma vitória silenciosa. À tarde, depois do almoço, a clínica organizava caminhadas leves pelo jardim. O caminho era ladeado por buganvílias roxas e rosas, e dali se via um pedaço do mar brilhando ao sol. Gabriel parava às vezes para respirar fundo, como se quisesse guardar aquele momento na memória. Eu, observando, sentia que estávamos longe não apenas geograficamente, mas também emocionalmente da dor dos últimos meses. Numa dessas caminhadas, Patrícia se aproximou de mim e disse: "Ele tem força, sabe? Não é só física, é a força de quem já entendeu que não está sozinho." Essas palavras ficaram ecoando na minha mente até a noite. Talvez eu mesma precisasse ouvir isso. Nos fins de tarde, ficávamos sentados num banco de madeira perto da entrada da clínica, vendo o céu mudar de cor. Era como um pequeno ritual. Gabriel me contava sobre os exercícios, sobre a dificuldade de alongar, mas também sobre a satisfação de perceber que a dor diminuía. Eu ouvia e, dentro de mim, crescia uma certeza. O futuro não seria definido pela queda de um dia, mas pelos passos que ele dava agora. Naquele dia, antes de dormir, ele me disse: "Mãe, quando eu voltar para Cabo Frio, quero ir até a praia e andar na areia sozinho." Eu sorri e vai, meu filho, vai sim. Adormeci com essa imagem na mente. Meu menino, andando firme na beira do mar, com o vento do litoral levando embora o que restou das nossas dores. As manhãs em Florianópolis tinham um ritmo próprio. O ar fresco entrava pelas janelas da clínica, trazendo um perfume leve de sal e folhas úmidas. Gabriel já acordava mais disposto, sem a expressão cansada que o acompanhava desde antes da viagem. O corpo dele respondia melhor a cada exercício, e o semblante ganhava confiança. Naquela semana, Patrícia decidiu levá-lo para um treino na piscina aquecida. Vi meu filho entrar na água com uma mistura de cautela e curiosidade. A resistência da água suavizava os movimentos, e pela primeira vez, percebi que ele conseguia se mover sem a tensão de sentir dor a cada passo. O sorriso dele ao sair da piscina foi como um presente. Simples, mas capaz de iluminar todo o meu dia. Enquanto Gabriel estava nas sessões, eu aproveitava para caminhar pela orla próxima à clínica. O mar de Florianópolis tinha uma cor diferente do de Cabo Frio, mais esverdeada, com ondas que pareciam sussurrar. Nessas caminhadas, eu pensava sobre como havíamos chegado até ali e sobre o quanto minha vida tinha mudado desde aquele encontro inesperado com Alberto. Uma tarde, encontrei uma senhora sentada num banco de pedra, observando o mar. Ela se chamava Helena e estava ali acompanhando o marido, também paciente da clínica. Começamos a conversar e logo percebi que Helena tinha um jeito calmo de falar sobre coisas difíceis. Ela me contou como aprendeu a encontrar beleza em dias simples e como, mesmo nas fases mais duras, mantinha um espaço para sonhar. Aquelas conversas se tornaram parte da minha rotina. Era como se, ao ouvir histórias de outros, eu fosse reorganizando a minha própria história. Gabriel também fez amigos. Um menino chamado Tiago, que estava em tratamento após um acidente de bicicleta, e uma menina chamada Júlia, que vinha para a fisioterapia depois de uma cirurgia no joelho. O riso deles no corredor da clínica me lembrava de que, mesmo nos lugares de cura, a vida continua acontecendo. No fim da semana, Gabriel me chamou para ver um exercício novo. Ele conseguia andar 5 metros sem apoio. Vi cada passo como se fosse o mais importante da vida dele, e de certa forma era. Naquela noite, deitada na cama estreita do quarto, pensei no dia em que voltaríamos para Cabo Frio. Percebi que não seria apenas o Gabriel a voltar diferente. Eu também não era mais a mesma. Era uma manhã clara, e o sol entrava pelas grandes janelas da clínica, pintando o chão com retângulos dourados. Gabriel estava na fisioterapia quando ouvi meu nome ser chamado na recepção. Ao chegar lá, vi Alberto. Ele vestia uma camisa clara e segurava uma pequena sacola de papel. O coração bateu mais rápido. Fazia semanas que não o via desde a nossa chegada a Florianópolis. "Vim ver como vocês estão", disse ele com aquele tom tranquilo, mas com os olhos atentos a cada detalhe.
Sentamos no jardim da clínica. O cheiro das flores misturava-se com o som distante das ondas. Ele me contou que estava na cidade a trabalho e aproveitou para passar ali. Da sacola, tirou um livro de capa azul para o Gabriel e uma caixa de bombons artesanais para mim. Pequenos gestos, mas que carregavam um cuidado silencioso. Falamos sobre o tratamento, sobre os avanços do Gabriel. Eu contei que ele já conseguia caminhar sozinho por alguns metros. Alberto sorriu, orgulhoso, como se tivesse participado diretamente de cada conquista. Havia algo na presença dele que trazia calma, mas também despertava uma inquietação que eu ainda não sabia nomear. Quando Gabriel terminou a sessão, veio correndo, na medida que podia, para cumprimentá-lo. Os dois conversaram como velhos conhecidos. Ver meu filho sorrindo daquele jeito me fez sentir que, de alguma forma, Alberto já fazia parte da nossa história. Antes de ir embora, ele se inclinou levemente e disse: Renata, sei que a vida foi dura com você, mas você não precisa carregar tudo sozinha. Essas palavras ficaram ecoando muito depois que ele partiu. Naquela noite, enquanto Gabriel dormia, fiquei olhando para a sacola de papel no canto do quarto. Dentro dela, mais do que presentes, havia uma lembrança, a de que talvez fosse hora de deixar que alguém caminhasse ao meu lado. Era final de tarde, e o céu de Cabo Frio se pintava com tons de laranja e rosa. Gabriel estava terminando a lição de casa no pequeno apartamento que alugávamos perto da clínica, e eu preparava o jantar. O aroma do arroz e do peixe fresco enchia a cozinha quando o telefone tocou. Olhei para o visor. Número desconhecido. Atendi sem pensar muito. Senhora Renata, aqui é do Hospital Municipal. É sobre o senhor Alberto? A voz do outro lado hesitou, como se buscasse as palavras certas. Ele sofreu um acidente de carro há pouco e foi trazido para cá. Tá consciente, mas pediu para falar com a senhora. O chão parecia sumir sobre meus pés. Saí quase correndo, deixando a panela no fogo. Gabriel, assustado, me olhou, e eu apenas disse: Filho, precisamos ir agora. Chegamos ao hospital em menos de 15 minutos, mas cada segundo parecia uma eternidade. Ao entrar na sala de emergência, vi Alberto deitado, com um corte no rosto e o braço imobilizado. Ao me ver, ele sorriu, um sorriso fraco, mas cheio de alívio. Eu sabia que você viria, sussurrou. Preciso te contar algo antes que os médicos me levem para a cirurgia. Aproximei-me e segurei sua mão. O cheiro de antisséptico misturava-se ao som distante de monitores cardíacos. Alberto respirou fundo. Renata, aquela conversa que tivemos, sobre não carregar tudo sozinha, eu quero estar ao seu lado. Quero estar com você e com o Gabriel. As lágrimas vieram, sem que eu pudesse controlar. Antes que eu pudesse responder, os enfermeiros entraram para levá-lo. Fiquei parada na porta, vendo-o desaparecer pelo corredor, com uma certeza dolorosa. Algo muito importante estava começando, e eu não sabia se teria tempo de dizer tudo o que sentia. Passaram-se 3 dias desde o acidente. Alberto ficou em observação após a cirurgia no braço, e nós o visitávamos todos os dias. Gabriel levava livros para ler ao lado dele, e, aos poucos, aquele quarto de hospital parecia menos frio. Entre conversas, risos tímidos e silêncios confortáveis, algo foi se reconstruindo dentro de mim. Na manhã em que recebeu alta, o céu estava limpo, e o vento soprava do mar com aquele aroma inconfundível de sal e liberdade. Alberto insistiu para que fôssemos direto à praia antes de voltar para casa. Pegamos o carro com cuidado e em menos de 20 minutos já sentíamos a areia sob os pés. Gabriel foi o primeiro a correr em direção às ondas. Não precisava mais de apoio. Seus passos eram firmes e o sorriso largo falava mais que qualquer palavra. Fiquei observando com o coração acelerado, como se estivesse assistindo a um milagre. Alberto se aproximou e, com um gesto simples, segurou minha mão. Renata, eu não sei o que o futuro reserva, mas quero caminhar nele com você. Não respondi de imediato. Apenas olhei para o mar, depois para ele, e percebi que, pela primeira vez em muito tempo, não sentia medo do amanhã. Gabriel voltou, molhado até os joelhos, e riu alto, abraçando nós dois ao mesmo tempo. Ficamos ali,
os três, com o som das ondas preenchendo todos os espaços que antes eram silenciosos dentro de mim. O sol começou a se pôr, pintando o céu com cores quentes. Naquele momento, percebi. Não era o fim de uma história de dor, era o começo de uma vida nova, entre o mar, o vento e as mãos que escolhem se encontrar.